Olá, queridos. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. Hoje, com a parte 1 do bloco 12, que vai falar da ressurreição de Lázaro e da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já no período da Páscoa, já no começo ali dos preparativos para a sua paixão, tá certo? Esse bloco 12 ele vai falar de João capítulo 11 e 12. Nessa parte 1 nós vamos ver João capítulo 11, na parte 2, João capítulo 12, tá certo? Até aqui nós já caminhamos desde o bloco 1, né, desde a criação de tudo, da vida aqui na Terra, desde a queda da humanidade, desde a promessa do plano de salvação, desde essa concretização com a vinda de Jesus, o anúncio da vinda de Jesus, sua infância, seu batismo, o início de sua missão, a perseguição que ele sofreu, os ensinos que ele trouxe, as parábolas, enfim, nós já caminhamos bastante até aqui e nós finalizamos em Mateus 17, no último vídeo, né, que nós tivemos sobre a transfiguração de Cristo. E aí ficaram dois versozinhos, versos 22 e 23 de Mateus 17, que eu vou puxar o gancho para cá, a gente passar para João 11, tá bom? Ao falar da paixão de Cristo, esse anúncio da paixão de Cristo. E nós, no último bloco, falamos da transfiguração de Jesus e anúncio de sua paixão. E esse anúncio da paixão Jesus fez pelo menos por 3 ou 4 vezes durante os evangelhos. E no versos 22 e 23 de Mateus 17, ele repete, fala sobre isso, né? Ele fala no verso 22. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo para os seus discípulos, né? O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Então, Jesus deixa bem claro, né? Que ele seria entregue, seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Assim como desde o começo ele fala na ideia do templo, né? Destruirei esse templo, em 3 dias o levantarei, falando dele mesmo, né? Então, assim, esse aqui é um exemplo de um dos anúncios dessa paixão, que ele vai falar novamente, anunciar novamente em João 12, quando a gente vê no próximo vídeo. Anunciou quando falou com Pedro, né, em Mateus 16, que ia ser entregue, queria morrer. Pedro falou que isso não te aconteça, né, como a gente viu também. Então a gente tem esses anúncios de Jesus já preparando, e é nesse contexto que acontece o milagre da ressurreição de Lázaro, que foi como uma gota d'água para que os judeus decidissem, os tribunais decidissem em tentar matar a Cristo de fato, por razões políticas principalmente também. Então, começando agora então João capítulo 11, que é o foco do nosso vídeo de hoje, nós vamos começar falando que Jesus vai no contexto da região de Betânia, na Judéia. Então Jesus ficava na região da Galileia principalmente, mas ao norte de Israel, e quando ele ia a Jerusalém, ele nasceu em Belém, por exemplo, ele ia a Jerusalém, ele foi até Betânia, que fica ao sul, na região da Judéia. Galileia ao norte, Cafarnaum, Mar da Galileia, onde Jesus ficava ali na região, né, Nazaré. Ao sul, Belém, onde ele nasceu, Betânia, onde ficava a casa de Marta, Maria e Lázaro, que a gente vai ver aqui agora, e Jerusalém, muito próximo a essa cidade. É nesse contexto que a gente vai falar hoje, certo? Então, em João, capítulo 11, a gente vai iniciar falando o quê? O verso 3 aqui. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está enfermo. Então, Jesus amava muito Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos. O mesmo do episódio, que vocês podem conferir em Lucas capítulo 10, Lucas 10, 38 a 42, quando Jesus vai os visitar, e Maria fica aos pés de Jesus, escutando todos os seus ensinamentos e apreciando, e Marta fica fazendo as coisas na cozinha, ajeitando a casa, ajeitando a mesa, para que eles pudessem comer. Jesus, e Marta pede: Jesus, peça que ela me ajude, porque eu estou aqui sozinho fazendo as coisas de casa. E Jesus fala: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa, está tão agitada? Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Tem essa passagem muito bela, confiram em Lucas 10, 38 a 42. Com o passar dos dias, o irmão delas, Lázaro, veio a adoecer, e elas mandaram avisar a Jesus. Mas Jesus resolveu esperar um pouco mais, 2 dias depois que a notícia, que a recado tinha chegado, para poder ir até lá, encontrar-se com Lázaro, já em situação de morte, como a gente vai ver, e vamos esperar entender por que demorou tanto tempo, tá bom?
Então, Jesus, no verso 7, fala assim para seus discípulos. Depois disso, falou aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, depois de 2 dias após, né? E aí, eles questionam, do verso 8 ao verso 10, fala esse questionamento, né? Você acabou de tentar ser morto na região da Judéia, você vai retornar para lá? Jesus fala, né? Sobre a questão de quem anda durante a noite tropeça, mas quem anda na luz não tropeça, falando que ele é a luz do mundo. Não tenham medo, vocês estão comigo, eu sei o que eu estou fazendo, né? E eles vão, Jesus volta até a região da Judéia, indo até Betânia, tá certo? E aí, chegando lá, verso 16, fala assim, Tomé fala. Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então ele assume também a cruz dele, chama os discípulos e vamos lá seguir a Cristo, né, nessa empreitada. Quando chegam lá, a situação já era de morte, Lázaro já havia morrido. E Jesus esperou aqueles 4 dias após a morte de Lázaro para poder realizar esse milagre da ressurreição de Lázaro. Por quê? Havia uma crença dentre alguns grupos de judeus de que o espírito, né, aquela parte imaterial do ser, ficavam próxima ao corpo durante 3 dias. E após 3 dias, do 4º dia para frente, seria impossível aquela pessoa voltar à vida, voltar aquele espírito dentro do corpo, né? Então Jesus espera isso para poder acabar com essa crença totalmente, né? Então no 4º dia para frente, para não ter dúvida nenhuma, ele vai para lá fazer esse milagre, não para fazer milagre por milagre, mas era um sinal maior para aqueles que todos iam presenciar e faria parte do desfecho do plano de Deus para que toda a paixão viesse a acontecer. Tudo no seu tempo, como Jesus falou, ainda não tinha chegado o meu tempo, mas agora está chegando o tempo. Então o milagre de Lázaro tem tudo a ver com o início dessa entrada de Jesus, que a gente já vê em João 12, em Jerusalém, na período da Páscoa, para que a paixão de Jesus passe a acontecer de fato, tá bom? E aí, versos 11, falou-se assim, verso 11 foi falado assim, tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Já linkando com o diálogo que Jesus tem com Marta, dos versos 21 a 27, ao chegar lá. Marta vai conversar logo com Jesus. Vocês veem que Jesus compara o sono de Lázaro a morte de Lázaro a um sono. Depois ele explica que está falando que ele realmente morreu. Tem essa comparação na Bíblia, o próprio Jesus faz entre sono e a morte, certo? E aí, 21 a 27, a gente vê esse diálogo de Jesus com Marta, que é belíssimo. Vamos ler aqui, verso 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for, o que pedirdes a Deus, ele te fará. Jesus, então, assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará, que é a nossa esperança, né? E Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. No último dia, olha que Marta, que recebeu os ensinos diretamente de Cristo, né? Eles eram muito amigos. Ele falou, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, Senhor. Isso é uma certeza, a nossa esperança é essa, e Paulo fala sobre isso quando a gente vai ver nas cartas de Paulo, né? A nossa esperança é a ressurreição nos últimos dias. No último dia. Verso 25, Jesus fala, esclareceu Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então guardem isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Muito bela essa frase de Cristo, né? Verso 25. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ele pergunta a Marta. E Marta afirma. Ela lhe afirmou, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, essa passagem, a gente vê que o foco, a Bíblia nos revela que a nossa esperança maior é a ressurreição no último dia. E Jesus tem essa comparação também, quando vem em outras partes da Bíblia, isso é um tema muito complexo, de comparar a morte a um sono. Então, muitos teólogos têm esse entendimento de que o que acontece após a morte? De nós entrarmos num período de inconsciência, de uma espécie de sono até a volta de Cristo. A gente não teria um ser imaterial nosso consciente que iria diretamente ao céu, ao inferno ou ao purgatório no entendimento católico, ou no estado intermediário, como algumas igrejas entendem, mas teríamos uma inconsciência até o dia da volta de Cristo. E aí seria o dia da ressurreição, que seria a nossa esperança. Já tem outras correntes teológicas que pensam, não, você morre, existe um ser imaterial
que vai ao céu, ou ao estado intermediário, ao purgatório ou ao inferno. A Igreja Católica também tem esse entendimento, né, sobre que os que estariam morrem, os que estão salvos ou vão diretamente ao céu ou ao purgatório, mas esses estão salvos, ou quem estiver perdido vai diretamente ao inferno. Isso é um tema muito complexo, eu peço respeito nesse ponto. Um dia a gente vai retomar isso, principalmente lá para Apocalipse, quando falarmos de escatologia individual, escatologia geral, no final dos tempos, tá certo? Mas existem essas visões, tá bom? Mas quem tiver mais interesse em aprofundar sobre isso, pode falar comigo no privado, a gente vai discutindo e entendendo argumentações acerca disso, tá certo? Mas a nossa esperança é essa, Jesus veio, morreu por nós, nos salvou, só existe salvação em vida e ele vai voltar para nos levar. Enfim, isso não muda. Nosso núcleo de fé é esse, a essência essencial de fé é esse, que não peguemos discussões e divisões por conta disso, certo? Então, seguindo, nós vamos falar aqui do verso 35. O verso 35, Jesus fala assim, Jesus chorou, na verdade. Vendo Maria chorando, Marta chorando, muitos chorando naquela situação, Jesus acaba chorando também por compaixão, por amar muito aquela família também e por ver a fraqueza e o nosso desespero perante a morte. O quanto nós somos ovelhas sem pastor, sem entender muito bem o que acontece em relação à morte, né? E aí Jesus chora, assim como ele chorou também no contexto em que ele olha para Jerusalém, já no final também, nesse mesmo contexto, né? No final da sua caminhada sobre a terra, e ele profetiza que Jerusalém seria destruída no ano 70, um dia a gente vai falar mais sobre isso profeticamente, né? E em Lucas 19, 41, para frente, vocês podem ver isso, Lucas 19. E quando ele fala também, a gente pode até associar com a passagem que ele fala em Mateus 23, de 32 a 39, Mateus 23, ele fala assim, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, meus filhos, assim como a galinha põe os pintinhos embaixo de minhas asas, né? Jesus chora, né? Porque Jerusalém não o reconheceu, não aceitou. Ele veio, o Messias veio e a maioria não o aceitou, não reconheceu, né? Jesus chora dessas duas vezes e também provavelmente uma terceira vez no Getsemane, né? Nos outras oliveiras. Mas Jesus se compadece de nós, Deus se compadece de nós, né? Esse é o lado humano de Cristo também sendo manifestado aqui, né? E aí, nos versos 39 e 40, vamos ver o que a gente vai comentar aqui, versos 39 e 40, Jesus pede para tirar a pedra, né? Preveniu-lhe Maria, irmã do falecido Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. E no verso 40, Jesus fala assim, encorajou-lhe Jesus, eu não te falei, se creres, verá a glória de Deus? E aí no verso 43, e tendo dito essas palavras, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, todo enfaixado, e retorna à vida. Esse milagre foi impressionante, ele foi público, muitos viram, muitos creram, muitos fariseus souberam, era próximo de Jerusalém, então já levaram toda essa situação com testemunhas, sem dúvida que Jesus estava fazendo aqueles sinais, que eles não tinham mais o que fazer para barrar Jesus. Então, há uma reunião no Sinédrio, os versos 50 para frente, né? Os versos 48 para frente, se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele, e então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então os judeus, os chefes fariseus, saduceus, tinham medo de perder a questão política e o poder ali frente a Jesus, que estava crescendo e sendo aclamado pelo povo, né? Assim como a gente vai ver ele entrando em Jerusalém no próximo vídeo, né? E aí eles querem realmente matar Jesus, fazem uma reunião, decidem realmente o matar. No verso 53 a gente fala sobre isso. Caifás, que era o sacerdote, proclama isso, que é melhor que um morra por toda a nação, né? Deus usa quem quer para proclamar e profetizar. Ele era o sumo sacerdote, foi utilizado para profetizar isso, mesmo que ele fosse alguém que agiu contrário, né, ao Senhor, a Jesus, como a gente vai ver, né? E aí começa todo esse contexto da paixão. E aí no verso 56 nós temos, então, procuraram Jesus e comentaram uns com os outros dentro do templo. Que pensais? Virá ele à festa? Porque Jesus não pôde mais andar em público, teve que se esconder. Mas será que Jesus iria para a festa de Páscoa em Jerusalém? Que ia acontecer após todo esse alvoroço com a ressurreição de Lázaro? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, em João capítulo 12. Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Muitos detalhes, muita riqueza. Leiam direitinho, aprofundem. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Um abraço.